Oi gente, sejam bem-vindos e bem-vindas, e hoje nós vamos falar sobre os livros lidos em agosto e em setembro. Eu prometi fazer o vídeo dos livros lidos em agosto e em setembro, agora logo no comecinho de outubro. Eu tentei que saísse no primeiro dia, mas eu gravei tudo e quando eu fui escutar tava sem áudio, então não deu certo. Mas estou aqui de novo, ainda no começo de outubro, para cumprir minha promessa. E eu vou começar com ele, que já tem resenha aqui, que é Um Amor Incômodo, da Helena Ferrante. Eu prometi a vocês, e eu tô cumprindo, pelo menos cumpri com esse, de que os livros que eu achasse mais interessantes, eu ia fazer um vídeo especial, e foi o caso desse aqui, então eu não vou me debruçar muito sobre o que ele se trata e o que eu senti, porque se vocês quiserem ver uma coisinha mais minuciosa, tem um vídeo só pra ele, e eu acho importante, porque como eu falei pra vocês, vocês conseguem não precisar assistir um vídeo todo dos livros lidos do mês pra saber minha opinião sobre algum título em específico. Bom, esse livro aqui, logo no início, a mãe da personagem, que é a narradora, morre, e parece que a gente vai se desenvolver aí para uma pesquisa criminal, um thriller. Teve um momento que eu achei que havia um romance aí que ela esbarra com um cara lá. Eu pensei assim, isso daí eu já vi em Diário da Princesa, Garota Americana. Mas não, na verdade ele é uma imersão na cabeça da personagem, e eu acho que ele é um livro muito mais pra gente sentir do que pra gente entender. Ele vai descrevendo sensações, descrevendo coisas que ela tá vendo, e aí a gente vai vendo junto, vai sentindo junto, e eu acho que a beleza desse livro tá nisso. Foi o primeiro livro da Helena Ferrante, então muita gente ainda não consegue reconhecer ela aqui nesse livro e falam que não é a principal obra da autora. Como eu nunca li a quadrilogia napolitana, que é a obra principal dela, eu não consigo dar a vocês a perspectiva sobre ser ou não ser a personalidade que a autora desenvolve nos últimos livros. Acontece que eu tava em títulos muito longos. Esse livro do Amor Incômodo, ele parece curtinho, mas como ele também não tem uma história para estar puxando, ele foi um pouco mais lento, pelo menos para mim, ler. Então eu tava querendo umas leiturinhas mais confortos, e eu comprei o box inteiro da Agatha Christie, que tinha Um Assassinato no Expresso no Oriente, Morte no Nilo, e Um Corpo na Biblioteca. E eu tinha lido O Assassinato no Expresso no Oriente, como eu falei para vocês, eu não gostei, fiquei meio triste, mas eu fui ler esse livro aqui da Agatha, que é curtinho, eu escolhi exatamente porque dos dois que estavam faltando ele era o mais curto, já com as expectativas baixas, sabendo que ela defende o cidadão de bem e essas coisas assim. Então eu acho que o fato de eu estar com a expectativa mais baixa me fez gostar mais. Foi um mistério assim, arrumadinho, né? Aquele que faz você querer continuar lendo para descobrir. É um livro curto, eu sempre acho, gente, que mistério de livro longo não faz sentido. Se você vai ficar passar 500 páginas enrolando a pessoa só para não dizer quem que matou no final, sem propósito nenhum, só de enrolar, eu acho que não faz sentido. A Agatha tem essa grande vantagem de que ela faz livros curtinhos, que você consegue ler fácil. Como eu falei para vocês, eu coloquei ele para ler num domingo, e eu sou uma leitora bem lenta, então nem consegui ler todo num domingo, mas eu li ele em 2 dias rapidinho. É um livro fluido, que tem uma linguagem boa, que prende você, é um mistério curto, conta a história de um corpo que é encontrado na biblioteca de um grande aristocrata que é casado, só que as suspeitas caem todas em cima dele, e aí a gente vai descobrindo também aí umas polêmicas de família, uns contextos aí familiares que são do balacobaco, então é bem interessante, eu recomendo. O final... Eu não vou falar do final, não, mas o final, assim, Agatha Christie, né? E tem essas pitadinhas de cidadão de bem, mas se você já estiver preparado, eu acho que você não sente tanto. Eu falei pra vocês, eu tava muito nessa vibe aí de não tentar entrar numa ressaca literária, então fui pegando livros que pra mim são mais comfort. E aí eu peguei também essa lista de convidados da Lucy Foley, que conta um mistério seguinte: uma blogueira, ela vai casar e ela resolve fazer o casamento numa ilha pra homenagear aí a família dela ali, mas é uma ilha bem macabrinha, assim. As outras pessoas que não é a noiva, acharam bem complicada a escolha. A capa, sem ser no Clube Intrínseca, é esse aqui. É um mistério bem misterioso, do jeito que eu amo, que você fica querendo saber, desconfiando de todo mundo. É um livro que eu considero curto, não é tão curto quanto os da Agatha, mas ele tem um desenvolvimento bom também. Os personagens, a gente vê o ponto de vista de vários personagens diferentes, e eu achei bacana a forma como se desenrolou, até pra gente poder suspeitar de mais gente. E eu recomendo, para um livro, eu consegui o final, assim, um mistério que eu acho que, se você não faz grande enrolação no leitor lá e traz uma coisa muito de fora, muita gente vai descobrir, né, o final antes do fim, e eu consegui, só que ele é bem grande e aberto, e tem outras coisas que realmente
são mais complicados, então eu descobri o principal, mas as outras coisas me surpreenderam. Então foi um livro que até o final dele foi muito bom. Aconselho, mas é aqueles livros, né, que não vai ficar tão nada para a posteridade, é um livro mesmo para você se distrair, entretenimento, que também é válido, gente, por favor. Vamos nos divertir lendo também, e é possível, principalmente com esses livrinhos mais bobinhos, assim, a linguagem tá muito boa. O livro americano, né, que é a nossa zona de conforto também, né, já que a gente já é acostumado a ler muito literatura americana, inglesa. Então é isso, vale a pena. Aí outro livro que eu li ainda em agosto, finalizei em agosto, era um que eu estava muito ansiosa para ler, porque eu li o primeiro livro, que era Filhos de Sangue e Osso, e eu amei, da Tommy A.D.M., mas o segundo, gente, não curti. Eu não vou dar muito spoiler, não vou falar muito sobre o que é para vocês, até porque ele é uma continuação, né? Falar sobre o segundo seria dar um spoiler bem importante sobre o primeiro, que é maravilhoso. Inclusive, eu recomendo que se leia. Mas o segundo, os personagens eles perderam um pouco a personalidade. A gente sabe que eles são boas pessoas, porque a gente conhece eles do primeiro livro, mas eles estão tão magoados e tão burros que ficam dando murro em ponta de faca. E se tudo isso fosse resolvido rápido, a gente justificaria das pessoas estarem magoadas uns com as outras e tudo mais, ter vivido situações complicadas que realmente modificaram, mas eles começam a ser tão diferentes do que a gente imagina durante tanto tempo, porque era um livro longo. Eu acho que aqui no Kindle ele tinha umas 500 folhas, e é aquele negócio que nunca acontece, sabe? Porque quando um tá querendo, o outro não tá. Quando o outro resolve, o outro desiste. E é sempre por motivos bobos, por besteira. Que é isso que eu falo, assim. O fato deles terem um propósito tão grande no primeiro livro, serem pessoas tão boas, e quando chegar no segundo livro as coisas não se resolverem, porque simplesmente eles estão degenerados, porque a vingança e o orgulho, e é só sobre isso, que é o título do livro, né? A virtude e a vingança aí, mas eu não vi quase virtude, eu só vi vingança. Nossa, gente, eu achei assim um livro que ele poderia ter se resolvido em 20 folhas, porque realmente no começo faria sentido eles estarem com esse posicionamento, mas depois sentava, conversava, resolvia, pelo amor de Deus. É aqueles livros que daria para ter resolvido numa conversa, sabe? Bom, é isso, mas eu aconselho, né, eu ainda indico muito o primeiro livro, que eu fiquei apaixonada. E eu acho que tem o fato também de ser o momento que a gente tá lendo, né? Nós somos leitores diferentes, né, no decorrer do ano, no decorrer dos anos. Então, quando eu li esse livro, o primeiro livro, que era Filho de Sangue e Osso, foi um dos primeiros livros que eu fiquei muito empolgada lendo. Então, eu não sei se de repente o fato de eu já estar lendo mais livros esse ano me fez eu ter uma perspectiva diferente, enfim. Mas eu recomendo muito, até pela história do Filho de Sangue e Osso, do que eu lembro, assim, eu achei a história bem concatenadinha e toda organizada, então acho que vale a pena. Aí outro livro que eu terminei foi Duna, né, esse calhamaço aqui gigante. No começo, eu comecei a ler esse livro porque eu gostei muito do filme, e no começo eu achei que ele foi bem fiel. E o fato dele ser bem fiel e eu não gostar de muitos spoilers me fez não gostar tanto do começo. Até porque o começo ele vai explicar um pouco o mundo de Duna, que é esse mundo em que vive esse lagarto gigante aqui. E ele é uma terra inóspita, né? Não vive só vários lagartos gigantes, enfim. É uma terra inóspita e o Duque Atreides é transferido para lá por uma coisa meio Game of Thrones, né? Com aqueles jogos de xadrez do poder ali. Só que ele sabe que é meio uma armadilha, porque é um planeta inóspito. Só que ele traz uma grande riqueza, porque lá se produz uma especiaria, que é tipo uma droga, assim, legalizada, que todo mundo gosta, que todo mundo curte, e é bem rentável. Então existe uma briga também pelo domínio desse planeta aí. No primeiro livro, a gente vai, na primeira parte, que é o primeiro filme, a gente vai entender um pouco de como funciona o mundo e desses meandros aí do poder, de todos esses joguinhos que estão ocorrendo na parte palaciana, né? E aí na segunda parte, que eu não vou dar spoiler, mas a gente começa a entender um pouquinho mais do personagem principal, que é o Timothée Chalamet no filme, né? E que é filho do Duque. Entender melhor sobre a doutrina das Bene Gesserit, mãe do Timothy, né? No filme, que é filho do Duque, ela professa, né? E ela tenta levar o filho dela, então a gente vai entender um pouquinho da história. É uma história em síntese do escolhido, né? Daquela história batida que a Bíblia conta, né? Do Cristo, que Harry Potter conta também. A gente aqui também tem um escolhido, uma pessoa que ela nasceu
para brilhar. Mas é bem interessante, a construção de mundo é bem aprofundada, bem legal, e essa parte assim das intrigas do poder também é muito bem desenvolvida. Então é um livro que vale a pena. Outro livro que li no Kindle foi Estariam as Prisões Obsoletas, da Angela Davis, e eu achei muito interessante, primeiro porque, como ela fala no começo do livro, eu nunca tinha me questionado sobre a necessidade de existirem prisões. Na verdade, eu já tinha pensado sobre isso, mas não tão a fundo como ela pensa e que ela aponta como é uma desnecessidade, é um pouco ainda da mentalidade que a gente tem colonial, de ter que encarcerar os presos, até porque em todos os lugares do mundo acaba que se prende aqueles cidadãos não gratos, né? Aqui no Brasil a gente tem um encarceramento em massa de negros e pessoas pobres, né? E tem essa profusão, né? De que crimes de colarinho branco e crimes que às vezes têm um vulto de poder, de dinheiro muito maior e trazem consequências realmente à vida da população muito maiores, são crimes de menor potencial ofensivo, né? A gente tem muito essa mentalidade e que a gente também aprendeu a achar justo, né? Se matar por um carro, se matar por um celular, então um bandido que rouba meu celular, ele merece morrer, porque, enfim, a gente passa a associar que são pesos iguais porque existem cidadãos inferiores. Então, eu acho muito interessante, apesar de que o contexto que ela fala é o contexto das prisões americanas, então tem muita coisa lá que aqui não é admitido, que aqui já é regrado, apesar de que o direito do dever ser muito diferente do direito do que é. Então, apesar das coisas que ela fala serem diferentes do que a gente acredita aqui no Brasil, do que a gente sistematiza aqui no Brasil, às vezes o que acontece aqui na realidade é muito pior, e a gente sabe que as realidades aqui dos presídios do Brasil são terríveis. Então é muito bom, e ela faz esse paralelo com o feminismo, com a defesa, né, dos direitos das mulheres. É muito bom, é muito bom. Eu acho assim, que lá, sem querer criticar a Angela Davis, quem sou eu pra criticar a Angela Davis, ali no meio do livro ele tem um pouquinho na barriga, ele começa a dar umas repetidas, sabe? Mas é rápido, é um livro rápido, então também não chega a ser uma coisa absurda. E como eu falei pra vocês ali no começo, ele dá um chute bem grande, a cabeça faz e no fim também ele faz umas comparações, ele traz umas reflexões muito interessantes, então acho que é um livro que vale a pena ler, apesar de eu ter demorado muito para terminar. O livro que eu tinha colocado aí na TBR de setembro e eu acabei não terminando de ler foi o Curtiço, porque eu tô lendo, como eu falei para vocês, com a leitura simultânea, né, da Isabela do Ler Antes de Morrer no Spotify, e ela leu poucos capítulos. Eu fiquei até, tipo, eu tô tão envolvida na história que eu fiquei querendo ler, até porque esse livro é lindo, né? Eu fiquei querendo ler sozinha, mas eu me conheço, eu sei que quando ela começar a soltar os episódios eu vou querer acompanhar, eu vou acabar lendo 2 vezes, então eu tô me segurando por enquanto. Mas o que eu fiz nas noites que eu estava triste porque eu não tinha o Curtiço para terminar, eu fui ver os outros livros que ela leu, né? Porque ela vai lendo pra gente, explicando um pouquinho, como eu falei pra vocês no vídeo passado, explicando alguns termos, explicando um pouquinho da escola, no momento que ela tá lendo. Então a ideia dela é ler o livro inteiro. E antes disso ela tinha lido outro livro de Machado de Assis, que era Casa Velha. Então eu escutei todo o Casa Velha, amei, e isso me fez sentir uma saudade imensa de Machado de Assis. Eu sei que Machado é um autor que muita gente é um pouco traumatizado da escola, porque não estava afim de ler aqueles livros naquela época, quando a escola pediu para eu ler. Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu já amei, já no ensino médio. E ter escutado ela falando sobre isso me fez sentir vontade de voltar para as leituras aí machadianas, para a forma como ele escreve, que eu acho muito interessante, né? Um autor nacional que, como eu falei já aqui para vocês, o livro ele traz muito isso da cultura da época, da cultura do povo, e a gente entender nosso povo é muito importante, né? Eu estava até vendo uns vídeos sobre Dom Casmurro e como durante muito tempo aqui no Brasil a gente tinha certeza que Capitu tinha traído Bentinho e precisou ver um autor de fora para explicar pra gente que o Machado de Assis, ele trata o Dom Casmurro, né, como um narrador não confiável. Então, em vários momentos ele dá uma pitadinha, coisas para você desconfiar do que ele tá falando, e não desconfiar da Capitu, desconfiar na verdade que a Capitu não traiu ninguém, ele que era um bosta. E essa, como eu já li mais velha, Dom Casmurro, eu li acho que há uns 2 anos atrás, eu nem sabia que tinha essa dúvida aí se Capitu tinha traído o Bentinho ou não. Na minha cabeça, não tinha traído, era certeza que não tinha traído, e era certeza também que Dom Casmurro era um bosta, que tratou mal o filho dele. Enfim, eu fiquei puta já com Dom Casmurro. Foi aquele livro que o narrador foi me deixando chateadíssima com as coisas que ele tava falando ali. Eu fiquei, meu Deus, que boy lixo. Mas
Foi interessante saber também que na construção do nosso país, né, durante muito tempo, não se discutiu sobre o que o Dom Casmurro estava falando ali, sobre se o que ele estava falando realmente era honesto ou não. E eu amo essas coisas de Machado, porque ele estava criticando, na verdade, não só as estruturas, que isso é uma coisa que já é hoje bem evidente, né? As estruturas de poder da época, da aristocracia, da época daquela classe média da época, mas ele também estava criticando o machismo ali da sociedade e a forma como esses homens lidavam com as mulheres com quem eles eram casados, né? E falando um pouco sobre esses homens ciumentos, assim, e as obras de Machado têm esse poder de fazer a gente pensar diferente, dependendo do nosso contexto, e no fim a gente descobriu que ele sempre foi um grande gênio, um pensador social que tinha toda essa sensibilidade, né, com a natureza humana. Então eu achei muito interessante. Voltando para o Casavelli. O Casavelli, ele conta a história de uma moça que é criada ali no seio de uma família rica, mas ela não é rica, né, ela só é cuidada pelaquela família, e ela acaba se apaixonando pelo filho, né, dessa mulher super ricona lá, que quer casar o filho com uma garota super alto nível, né. E aí eles se apaixonam e tem um padre que chega, o narrador da obra, que tenta unir esse casal, e aí eles vão descobrindo várias coisas ali, vários temperinhos aí nessa história que vão fazer que a gente saiba se eles vão se juntar, se eles vão casar e viver felizes para sempre ou não. Aí outro livro que eu li, gente, que eu amei, foi Um Gay de Família, do Felipe Fagundes, que é um livro brasileiro. É muito engraçado, é muito bom. Eu escutei, na verdade, muito mais do que li. É um livro super tranquilo de vocês que estão iniciando agora nos audiolivros escutarem, porque ele é muito engraçado, ele é facinho, ele é um livro que se dá aqui no Rio de Janeiro, então o fato de eu morar aqui e saber, né, do que ele está falando também ajudou muito, mas eu acho que funciona para todo mundo, de todo o Brasil. O Gay de Família, ele é a história de uma gay, como ele fala, trambiqueira, que ela não conhece sobrinhos ainda, e o irmão precisa da ajuda deles para ficar com esses sobrinhos durante um fim de semana. Ele aceita e a história toda se desenrola nesse fim de semana, em que a gente, apesar de ser muito engraçado, também tem um toque aqui da parte social que é muito triste, né, em relação ao rapaz ser gay. A gente também tem algumas questões com gordofobia, com criação, né, das crianças. Então, ao mesmo tempo que ele lida com humor, em algumas situações sensíveis, a gente também reflete, não só ri, mas reflete. É com a mão na bunda e outra na consciência. Eu cheguei nesse livro por causa do autor. Eu vi umas respostas dele falando sobre a necessidade, né, do autor divulgar o livro e agradecer sobre todo mundo que fala que leu, que gostou. E eu gostei muito da forma como ele falou lá, o texto que ele leu. Nem lembro direito sobre o que ele falou, mas eu lembro que eu gostei muito. Gostei muito do título também. Então eu já deixei na minha lista de desejos da Amazon. Quando na última promoção ele estava aí por uns R$12, R$10. Então eu comprei no Kindle, porque eu não sabia se ia gostar, né, gente? Não sabia se era uma grande bomba. Então, aí eu acabei lendo esses meses aí e simplesmente amei. Eu quero comprar um físico. E é bom, se vocês quiserem, né, fazer que nem eu, primeiro fazer a leitura no Kindle, uma leitura mais baratinha, recente ele teve a R$5, passou vários dias aí a R$5 na Amazon. Então, se vocês ficarem ligadinhos, vai ter uma promoção na Amazon agora dia 10, 11, 12, um negócio assim, nessa semana do dia 10 de outubro. E provavelmente vai ter vários livros em promoções. Esses livros do Kindle aí sempre a gente consegue umas promoções super bacanas. Chance aos autores nacionais. E essas literaturas, né, essas leituras assim, que fogem um pouco do padrão da escola, que também é muito interessante. Promoçõezinhas do Kindle, eu também peguei A Cachorra, que é meio novelinha, porque ele é um livro, um romancinho, né, não chega a ser um romance. Ele é curtinho, que ele fala sobre uma mulher que ela não pode ter filho, aí ela adota esse cachorro e ela vai tratar esse cachorro como filho, só que ali vai se desenvolvendo uma série de relações difíceis dela com o cachorro, dela com a comunidade que a cerca. Então tem muitas entraves ali para aquele negócio florescer. É um livro um pouco macabro, assim, porque em algum momento a gente também fica sabendo um pouco da história pregressa dela e talvez seja para justificar um pouco das ações dela, enfim. É um livro que não vai achando que é um livro fofo, mas é uma leitura muito interessante. É aquela leitura que você vai também dar uma sentida no que está acontecendo, mas ele tem uma progressão de ideias que é lógica, né? Tem uma progressão de ideias lógicas que faz sentido. No final a história fica arrumadinha na sua cabeça. É um livro curtinho e tem essa temática bem diferente. E eu gostei muito. A autora é a
Pilar Quintana, que é uma colombiana, então também tem isso, necessidade de a gente fazer leituras aí fora desse eixo que eu estava antes dizendo que era o eixo da língua inglesa, mas que eu tenho visto que quando eu tento sair dos Estados Unidos e Inglaterra, eu vou muito para a Europa ali, né? Então, a Pilar Quintana é colombiana e é uma das grandes autoras latinas da atualidade. Então vale a pena ler, é um livro curtinho, vocês vão amar. Esperando a Isabela terminar o curtiço, mas sem pressão, tá, Isabela, do seu tempo. E aí eu tava vendo vídeos dela no YouTube, tem um outro conto, né, assim, que na verdade esse é um conto mesmo, que ela vai lendo pra gente. Gente, eu acho que foi minha mãe, ela lia quando eu ia dormir, eu amava esse momento. Eu adorava o momento da leitura na escola, quando os professores ficavam lendo. Até hoje eu adoro as pessoas lendo pra mim. Então, a Isabela lê muito no YouTube, né, alguns contos. Eu não sei se ela ainda lê, né, porque esses vídeos que eu vi eram mais antigos. Mas ela estava lendo O Gato Preto, do Edgar Allan Poe. Eu amei a história, escutei toda, assim, num domingo de manhã. E, em tese, assim, sobre o relacionamento entre um animal e uma pessoa, né, e como ele vai ficando conturbado ao longo do envolvimento, né, como essa relação vai ficando um pouco difícil, né? Eu acho que muitas dessas histórias se baseiam no fato de que a gente trata o animal como um ser humano, mas no fundo a gente sabe que eles não são seres humanos e a gente tem muito isso de olhar os animais sempre como uma classe inferior, né? Nós que estamos no topo da cadeia alimentar. Então, nós somos os superiores e a gente acaba que, no decorrer, quando os animais não vão suprindo para a gente a expectativa que a gente esperava deles, a gente vai também modificando a forma de pensar. E tanto a cachorra como o gato preto tem um pouco esse viés aí de relacionamentos conturbados entre humanos e animais, humanos que esperavam muito dos animais que estavam adotando, né? Se a gente tem esse problema com seres humanos, imagine com animais que, como eu falei para vocês, a gente tem essa consciência, assim, esse pensamento errado que nós somos superiores de alguma forma e que por causa disso eles merecem um tratamento pior, castigos mais severos, enfim. Mas é um conto do estilo do Edgar Allan Poe, assim. Eu acho que se você quer ler coisas bem góticas e terror, em outubro é um continho que vale a pena, porque ele parte bem pro terror dele também. A cachorra também. Mas eu acho que o Gato Preto, ele traz aquela aura mais de Edgar Allan Poe, de mistério e, enfim. É um conto que fica batendo ainda as imagens na minha cabeça. É muito engraçado, assim. Em vários momentos eu penso sobre o final e é muito interessante, né? O peso de um conto quando ele é bem contado. E por último, um livro que eu também fiz uma resenha aqui pra vocês, mas eu acho que eu fiz ela naqueles vídeos rápidos dos shots, que foi Na Mente de Sherlock, que é um livro lindo do Pipoca e Nanquim. Eu vi a divulgação deles, eles mostravam um pouco do livro por dentro e como é que tinha sido a escolha, né, para trazer essa história para o Brasil. Falava um pouquinho sobre o pessoal que fez a layout e tudo mais. E eu fiquei apaixonada, só que ele era muito caro. Numa promoção que teve recente na Amazon, ele estava com uma promoção bem boa, que eu acho que era 60%. E eu comprei e eu amei. Primeiro porque eu amo Sherlock. Então eu já passo por isso, porque o Sherlock ele consegue trazer um mistério contextualizado ali com coisas que estão acontecendo na época. E esse livro é bem isso, né? Você vai ter uma história que vai acontecer em um determinado contexto de um evento histórico que está acontecendo, o que vai dificultar e até impedir um pouco de você chegar na mesma conclusão que o Sherlock. É muito difícil você chegar na conclusão que o Sherlock chega no fim dos livros, porque ele traz sempre um pouco dessas coisas externas. Mas é um livro que desenvolve muito bem e que eu acho que vale muito a pena também ler, até porque é uma diversão. O quadrinho, a graphic novel, é muito bem feita e tem momentos que, junta essas duas páginas pra você ver o mistério, pra você ver não sei o que. Ele tem toda aquela pegada ali de livro infantil que eu amo e que tá muito bem feita. Então eu acho que vale a pena ler. E com isso acabamos os livros lidos em agosto e em setembro, e vamos para o meu TBR. Como eu falei para vocês, A Casa Velha do Machado me fez sentir saudade das histórias do Machado. E no começo do ano eu tinha baixado a obra completa dele no Kindle e eu estava lendo Contos Fluminenses. No sebo eu encontrei esse livro aqui com todos os contos do Machado. Na verdade são dois, um com todos os contos e um com todas as poesias. A poesia é mais difícil de ler, na verdade, então
Tô dando prioridade aos contos. Aí eu tinha gostado muito dos primeiros contos dessa série de contos que eles colocam como contos fluminenses. Eu tava amando, mas aí eu dei a parada, comecei a ler outras coisas e eu voltei, né? De onde eu tinha parado, até porque eu lembro de muitos deles, né? São vários continhos separados nesses contos fluminenses, são vários contos separados. Eu tinha amado Miss Dollar, que foi colocado depois na coletânea. E eu recomendo muito, gente, é muito bom. Leiam. A minha meta é em outubro terminar vários coletâneos de contos que estão aqui em Contos Fluminenses. Aí temos o Cortiço novamente, aí chegando, dependendo da Dona Isabela terminar ou não, porque eu acho que eu não vou ler sozinha, porque eu adoro escutar ela lendo e ela explicando as coisas, então acho que eu vou esperar mesmo. Temos esse livro aqui que eu também fiz uns shots dele pra vocês, pra mostrar como ele é lindo, gente, ele é lindo. Eu vi num daqueles vídeos de estante que as pessoas fazem, a menina mostrando, e ele é todo em inglês, então ele tem essa jaquetinha aqui, que é, né, com o título da obra em dourado e tal, e dentro ele é meio tecido, meio livrinho antigo, tem ainda o nome da obra aqui também, e as páginas dele são todas douradas aqui dentro, então ele é muito lindo, fitilho, maravilhoso. E eu nunca, assim, eu li coisas do Shakespeare quando eu era criança, naquelas versões juvenis, então eu li Otelo, eu li Macbeth, não sei se eu li Romeu e Julieta, mas eu amava Otelo quando era criança, a versão juvenil, né, a história sem, né, as complexidades ali da linguagem do Shakespeare, e era em romance também, eu acho que não era em peça, não lembro. Mas eu amava Otelo, só que esses livrinhos eram bem caros, né, então eu fui no que estava na promoção. Ele tava R$30 na Amazon, porque eu queria ver como é que era, as pessoas falavam que ele é bem pequenininho, ele realmente é bem pequeno. É em inglês, né, também tem essa complexidade aí adicionada, porque eu não falo inglês, mas eu tô me esforçando, inclusive. Comecei aí, né, com as marcações, mas o nome do livro é Muito Barulho por Nada. É uma peça, né, também famosinha do Shakespeare, mais comédia, então eu espero ler, já que eu não consegui terminar nada, ainda tô comprando várias coisas em inglês, não consegui terminar nada, espero que essa que tem uma linguagem mais de diálogo, assim, eu consiga, e também é bem curtinha, né, vamos lá. Aí como estamos no outubro, mês do terror, eu quis ler Camila, porque eu fiz um vídeo recente, como eu falei pra vocês, eu tô fazendo uns videozinhos, como eu falei pra vocês, eu tô fazendo uns videozinhos no projeto de extensão da faculdade que eu curso aqui no Rio, né, que é Ciências Contábeis, e é um projeto de extensão da Faculdade de Letras, que é fazer resenhas de alguns livros, coisas que eu já faço aqui, mas lá eu dedico 3 minutos a um livro só, e o livro que eu vou colocar esse mês lá, que eu vou lançar esse mês, é Drácula, e nas pesquisas que eu estava fazendo para o vídeo, eu vi que Camila tinha sido um livro anterior sobre vampiros, eu fiquei muito ansiosa, assim, muito instigada a ler esse livrinho que eu comprei recente na Amazon. Ele é bem fininho, né? Então eu espero que eu consiga ler em outubro. Um livrinho de vampiros. Aí um livro que eu já tinha começado, mas eu consegui dar uma progressão boa, foi esse O Idiota, do Dostoiévski. No começo estava bem difícil de eu entender, mas aí eu comecei a depois pegar o fio da meada e tô achando bem interessante agora. Eu tô, acho que na página 100, mas eles são dois coisinhas desse aqui. Esse aqui não é toda a obra, não é todo O Idiota, né? E eu tinha comprado esse livro no sebo e achei que era porque a linguagem dele era uma linguagem antigona, assim, mas não, é porque é português de Portugal. Mas eu tinha ele no Kindle e eu tô lendo mais pelo Kindle, né? Às vezes eu pego pra poder tirar umas dúvidas de algumas coisas que estão acontecendo lá, de meu Deus, quem é essa pessoa? Aí eu venho pro livro, mas eu tô escutando mais ele no Kindle. Aí outro livro que eu não terminei, que está sendo mais longo do que os livros do Gabriel Garcia Marques, é esse da Mariana Enríquez, que é uma argentina, Nossa Parte da Noite. Eu estou gostando do livro, mas eu tenho muito raiva de livros grandes, porque eu demoro muito a me interessar pela história enquanto eu não conheço as pessoas, enquanto eu não entendo o que está acontecendo, o mistério. E livros muito grandes, eles têm inícios muito grandes, que é essa parte de ambientação, né? Então isso é uma coisa que, nossa, é muito difícil para mim. E eu tô aqui, ó, mais ou menos na página 120, e o livro, eu não tô nem entendendo o que tá acontecendo na história ainda, sabe? Eu tava falando pra vocês aqui, há uns 2 vídeos que eram sobre X-Men argentinos, e agora eu acho que é um livro sobre uma seita muito macabra, que eu não gosto do personagem principal. Até agora eu acho ele um nojento que bate em criança, mas que ele tem um ponto ali, ele não é completamente mau, ele tem umas coisas que são interessantes da gente observar, pelo menos por enquanto, que eu acho que fazem sentido.
Mas é isso, gente. Sobre o que é, eu ainda não posso dizer, mas em síntese é um cara que tem uns poderes aí, como se fossem X-Men, mas na verdade uns poderes de seita, que ele vê demônios, enfim, uma loucura. É bom, é bem escrito, mas, poxa, Mariana, dava pra fazer um livrinho mais curto, né? Enfim, eu sempre fico achando que pra você escrever um livro longo, você tem que ser um Machado de Assis. Ou então, ser que nem o cara que escreveu o Fantasma da Ópera lá, que o cara era muito inteligente, então o livro tem mistério, mas o tempo todo ele tá esclarecendo mistérios e aparecem outros mistérios e as personagens se sustentam sendo mistério, você é interessado pelas vidas das pessoas. Cara, é muito difícil pra mim. É um autor que faz um livro grande, eu falar assim, pô, precisava realmente desse livro ser desse tamanho. Geralmente eu fico achando que se a pessoa encurtasse ia ser uma coisa muito mais bacana. Gente, é isso. Me acompanhe na semana, porque eu espero depois de terminar esse vídeo gravar uns outros vídeos aí, fazendo uma comparação. Filmes que eu acho que se você assistir você vai gostar do livro, e se você lê o livro e não viu o filme ainda, é uma boa dica. Então fazendo esses paralelos aí. Bom também que se você tivesse nada pra fazer no fim de semana e não tiver lido nenhum desses livros, ou não tiver lido algum desses livros ou não tiver visto algum desses filmes, já são boas dicas, porque eu só vou trazer livros bons e filmes bons, então acompanhe que durante a semana eu vou soltar esses vídeos aí, tá bom? Beijo, gente, e até a próxima.